aí, pessoal, continuando aqui a série de vídeos Dilemas de aberturas, graças à boa resposta de vocês em relação a esses vídeos, que eu faço algumas recomendações de algumas defesas, né? Tenho focado na parte das pretas, até então nos primeiros vídeos, e encorajando vocês a eventualmente escolher alguma abertura nova, né? Ou reforçar o conhecimento da abertura de vocês que vocês já estejam jogando, né? Eventualmente, quem já joga a francesa, por exemplo, né? Pode ter visto meus vídeos sobre a defesa francesa e ter reforçado aquele conhecimento e levado em conta também as dicas, né? Que é importante praticar muito na internet, né? Usar a ferramenta da internet a seu favor. Né? A gente sabe muito que a internet ajudou em muitas coisas, né? O xadrez, mas também criou coisas, vamos dizer, negativas, né? Que a gente fica muito viciado, às vezes só fica jogando 1 minuto, 3 minutos. E que é divertido, claro, muito divertido, mas acaba limitando um pouco o desenvolvimento. Então, dá pra se divertir na internet também jogando, mas usando também a seu favor, né? Usando como um treino. Então, continuando aqui as sugestões, né? Mais uma alternativa contra E4, contra peão rei das brancas. Vou falar um pouco da defesa Caro-Kann, que muita gente realmente fiquei um pouco impressionado. O número de pessoas que gosta da Caro-Kann, quer saber mais sobre a defesa Caro-Kann, né? Eu achei que ela não era tão popular assim, mas nas transmissões que eu faço, nos vídeos, nos comentários do YouTube, né? Eu leio sempre os comentários, né? Aliás, os comentários eu não tenho respondido, porque realmente não tenho tempo para isso, mas estou tentando responder de vez em quando o que eu consigo, mas eu leio praticamente todos os comentários, tá, gente? Não deixem de comentar nos vídeos do YouTube. Eu sempre tenho lido os comentários, eu costumo ler basicamente todos mesmo. E tento interagir de vez em quando eu tenho tempo. Eu paro para tentar responder alguns comentários. E, enfim, eu vi muitas recomendações e pedidos da defesa Caro-Kann. Então vamos lá, né? Sem maiores delongas. E4, então. C6, né? No último vídeo que eu fiz, falando da siciliana, eu peguei uma partida minha, né? Consegui comentar, acho, umas ideias muito legais, porque aquela partida era muito, muito bem direcionada para aquilo, né? Para mostrar ideias típicas. Eu cheguei a jogar Caro-Kann por um tempo, né? Muito tempo atrás. Eu jogava Caro-Kann, o Jefferson Pelican, mestre internacional, quando eu tinha aula com ele. Começando a ter aula com ele, acho, em 98, talvez 99, eu comecei a jogar Caro-Kann, joguei por um tempo. Joguei durante 1 ano e pouco, comecei a jogar siciliana depois e não parei mais. Mas joguei Caro-Kann durante 1 ano, acho 98, 99. Enfim, ela tem um estilo bem posicional, né? Lembra bastante a defesa francesa, que eu já comentei nos outros vídeos. Eu vou, aliás, tirar esse pontinho aqui, que eu vou primeiro comentar a variante do cavalo C3, pronto. Né, esse pontinho vermelho que nem eu usei nas partidas de Blitz. Acho que é uma ideia legal, né? Vou comentar a variante do cavalo C3 ou cavalo D2 primeiro, que basicamente dá no mesmo. E depois eu vou comentar a variante do avanço. Então, quando tiver o pontinho vermelho aqui, vou estar comentando sobre essa variante em questão. Então, D4, D5. Basicamente, as pretas tentam reforçar o centro com D5, né? Por isso o C6, preparando o avanço com D5. E as brancas jogam cavalo C3, por exemplo. Né? Aqui tem algumas opções para as brancas, claro. É um vídeo bem curto que eu vou fazer hoje, de verdade, tá? Dessa vez é realmente curto, né? Às vezes eu prometo que vai ser curto, acaba fazendo um vídeo de 1 hora, mas não é o caso de hoje. É para ser objetivo mesmo essa sugestão, né? Vai ter o artigo também, que na verdade são as partidas de referência que eu vou colocar, então você pode acessar, tá na descrição do vídeo aqui, o artigo no chess.com, né? Que eu tenho um blog lá e tenho uma seção de artigos também, que eu escrevo sobre assuntos diferentes. E os artigos geralmente eu tenho colocado sobre aberturas. Então, cavalo C3, por exemplo, ou cavalo D2, basicamente dá no mesmo, porque a recomendação das pretas é capturar o peão aqui em E4. E as brancas também podem jogar a variante do avanço, que são as duas que eu vou cobrir aqui nesse vídeo. Na verdade, eu fiz ao contrário da francesa, né? Na francesa eu comentei primeiro as variantes menos jogadas e depois as mais jogadas. Aqui eu vou fazer o contrário, né? As mais jogadas hoje em dia são cavalo C3, que é a variante principal, reforçando o centro, e E5, que é a variante do avanço, ganhando espaço aqui de imediato no centro, né? Também é possível trocar em D5, peão toma e C4, que é o ataque para 9 Botvinnik, que é uma variante interessante para jogar com o peão isolado em D4, né? Porque essa troca vai acontecer em algum momento. E variante das trocas simplesmente com o bispo D3, que é a variante mais calminha para as brancas. Também tem outras variantes, né? Como a variante Fantasy com F3, que é interessante. Não sei se eu vou cobrir no próximo vídeo, mas é uma variante interessante também. E até mesmo variantes que o branco não joga D4, né? Que tira os cavalos, que tá bem na moda, né? Hoje em dia, em alto nível, a moda é você ficar desviando das variantes principais, né? E criar ideias um pouco diferentes. Mas a gente vai focar sempre nas ideias principais aqui, para conseguir ter uma ideia melhor. Então, cavalo C3. E as pretas, elas querem tirar o bispo de C8, né? Porque a gente fala, a diferença da francesa com a Caro-Kann é que o bispo de C8 pode ser desenvolvido na Caro-Kann. Ao contrário da francesa, que o bispo sofre bastante para sair
em C8, né? Claro que tem outras vantagens na defesa francesa, né? Esse não é o único ponto que a gente tem que considerar. Mas aqui na Caro-Kann essa é uma parte boa da defesa. Agora, como é que o bispo sai, né? Eu não vou tirar ele para E6, né? Isso é um lance que atrapalha muito o desenvolvimento, claro. Então eu vou tomar em E4 aqui, cavalo por E4 e bispo F5. Na francesa, é possível essa tomada também tomar em E4 direto. Não é tão recomendada, porque eu não tenho bispo F5 para entrar em jogo para justificar essa troca em E4. Tem outros motivos para jogar, que é uma variante interessante também. Então, bispo F5 atacando o cavalo, cavalo G3 e bispo G6. Foi jogado aqui 1 milhão de vezes aqui já, 1 milhão modo de dizer, mas sempre foi muito popular essa variante. E basicamente a ideia das pretas, né, antes de entrar em qualquer variante, eu vou mostrar só 2 ideias para vocês, acho, dentro disso. Eu quero jogar de um jeito bem simples aqui, né, tirar o cavalo para F6, né, é um bom começo. Tirar o peão para E6, provavelmente tirar o bispo para D6, roque, o cavalo para D7 e C5, né? Ou até C5 direto às vezes e o cavalo para C6. A formação é essa, tá? Então tirar o cavalo, tirar o peão, tirar o bispo e rocar. Não tem nenhum segredo. Então se o branco jogar um lance muito tranquilo, do tipo bispo D, cavalo F3, por exemplo, né? A gente vai jogar, vamos dizer, E6, bispo D3, troca, troca, ou até pode deixar o bispo em G6, não sei nem se faz muita diferença. Roque. E posso jogar o bispo E7 ou o bispo D6 mesmo, uma casa um pouco mais ativa, depois seguido de roque e C5. Então, o que as pretas buscam aqui, né? Eu sempre tenho que ter um olhar primeiro otimista, assim, na posição, para depois a gente começar a se preocupar com as variantes chatas, né? Então vamos dizer que o branco joga de um jeito bem simples aqui, tipo C3, C5, né? Já chegou rompendo o centro. Eu quero trocar esse peão do C pelo de D, porque o peão central é muito importante das brancas, né? Essa é uma ideia básica da Caro-Kann. Vamos dizer que as brancas troquem, né? Eu tô fazendo lances um pouco colaborativos para as brancas, tá? Para facilitar a vida das pretas. Toma e eventualmente trocar em D8 ou puxar a dama é possível. E o preto vai buscar essa estrutura, né? Esse é o tipo de posição que o jogador da Caro-Kann tem como um sonho, assim. De preferência com as damas, tentando ganhar, né? Tem mais chance, claro. Mas o peão em E6 aqui, ele é a diferença da estrutura no caso, né? O peão branco tá em C3, o peão preto tá em E6. O peão preto é muito bom às vezes em E6, que ajuda mais no centro, né? Ele pode eventualmente avançar em algum momento, ser uma avalanche de peões, né? Os peões avançando no centro geralmente são perigosos. E o branco não tem por que ter nenhuma vantagem, né? Não tem nenhuma vantagem no centro, tudo muito simétrico e a estrutura desequilibrada tem prós e contras, mas não vem ao caso a gente falar sobre isso agora. Mas basicamente a ideia das pretas é essa: tira as peças e jogar C5, tá? Se eu tivesse que resumir, né, em uma linha, a ideia da Caro-Kann é essa variante principal. As brancas jogam a variante do H4 muitas vezes, né? Para tentar encontrar algum desequilíbrio nessa posição. As pretas jogam H6, cavalo F3, E6. Cavalo E5, bispo H7 e bispo D3. Então aqui tem alguns detalhes, né, que eu também não vou entrar em muitas explicações específicas. Né, que a variante antiga é jogar cavalo D7 primeiro, evitando o cavalo E5, né? Aí teria a troca. E aí o branco joga cavalo D7, H5, bispo H7 e bispo D3, né? E troca os bispos e etc. E o branco tem uma vantagemzinha a longo prazo com esse peão em H5, né? Então se a gente tivesse que entrar em detalhes, a gente realmente gastaria horas falando disso. Mas a sugestão é jogar com E6 primeiro, né? Permitindo o cavalo E5. H5 é uma opção também, certamente, tá? Mas cavalo E5, bispo H7, bispo D3, troca, troca e cavalo D7. É uma diferençazinha interessante que o preto pode fazer, né? Provocar o cavalo E5 e agora eu tenho a opção de tentar trocar o cavalinho E5 e trocar as damas. Tem uma partida que eu vou mostrar bem rápido mesmo, que eu já quero pular para outra variante. É um vídeo de realmente no máximo 20 minutos que eu quero fazer. Então cavalo D7, eu ataquei o cavalo. Porque nas variantes normais da Caro-Kann, o branco joga bispo D2 e roque grande, né? O cavalo geralmente está em F3 ainda. Aqui eu já posso trocar, tomar, trocar as damas e lá. E esse é um tipo de estrutura que a gente vai ver muito na Caro-Kann, né? Esse peão em E5. E nessa posição, um lance como torre D8 certamente é bom, roque grande deve ser bom, né? Guardando é boa, né? Escondendo o rei logo em C8. Não que precise esconder o rei, mas o rei também não está longe do centro em C8. Ou até torre D8 direto, enfim. Mas um lance importante para as pretas aqui, vamos dizer com ou sem torre D8, rei E2. Né? E eu não quero falar dessa posição aqui, eu quero que vocês entendam isso, né? Não vou decorar essa posição, esquece isso. Muitas vezes, o problema das pretas aqui a longo prazo é realmente quando o branco joga H5.
e depois joga cavalo E4, depois G4, e F4, e F5. Essa estrutura é muito incômoda para as pretas, né? Um barquinho assim, né? Que a gente pode chamar. Quando joga o H5, vou mostrar assim a estrutura para vocês, né? Vamos dizer que o preto fica passando lance aqui só para ilustrar para vocês, tá? Assim essa posição aqui, né? Pena do tabuleiro que eu não posso fazer os lances todos que eu quero, né? O que a gente pode fazer ao vivo. Então isso aqui a gente quer tentar evitar. Esse barquinho, vamos dizer assim, né? Nessa, faz uma canoa mesmo, né? É que o branco tem potencial de jogar F5 e F6 depois, que tentando até passar um peão, né? No peão de G às vezes, né? Jogar F5, F6, depois um G5 aqui. E isso é muito móvel, isso é chato. Estrutura de peões móveis são incômodas, né? Então muitas vezes, eu tenho uma boa, um bom chute aqui, que depois de Rei E2, H5 é um lance muito bom, né? E esse é o lance que eu quero mostrar, esse tipo de lance, né? Então as ideias posicionais que a gente vê, que a gente estuda, elas ajudam a gente a nos direcionar nas mais variadas posições, né? Essa que é a vantagem de ter uma noção boa posicional, né? Você não precisa saber exatamente aquilo, né? Daquele jeito, aquela posição, né? Uma são regras gerais que você pode aplicar em várias posições. Então aqui eu acho importante jogar H5, para não permitir esse sufocamento que as brancas fazem às vezes com H5, né? Nos meus vídeos e transmissões eu falo muito isso dessa fixada de peões, né? Então, essa variante tem esse tipo de ideia. E aqui no artigo vocês podem entrar com mais detalhe para ver as sugestões que eu dou de lances mais especificamente, né? Lembrando, o artigo é para quem quer realmente jogar com precisão a variante, né? Aprofundar, quem joga campeonato, mesmo quem joga na internet, mas joga mais competitivamente assim, e quer entrar com mais detalhe dentro da variante. Claro que H5 seria possível, mas eu não vou entrar em detalhe agora. Então, basicamente, se cavalo C3, troca em E4, joga bispo F5, eu acho que é a variante melhor mesmo, tirar o bispo. Né? Tem outras variantes, como cavalo D7 ou cavalo F6, que também são ok, claro, mas minha recomendação seria essa mesmo. E quando o cavalo F3, permitiu o cavalo E5 mesmo. Né? E no momento que o cavalo vai, troca, cavalo D7 rápido. E é isso, né? F4 segue a variante, bispo B4, cheque. Que é um lance que eu realmente não vou entrar em detalhes aqui, mas é para você provocar ou a troca do bispo em D2 ou C3. E quando as brancas provavelmente prepararem roque grande, afinal das contas, com H4 jogado, as brancas devem rocar grande. O peão em C3 vai ser um peão meio estranho, porque você não quer mexer muito nos peões do seu roque, né? Tem uma partida muito legal do Jing Liren, que está no artigo que você pode ver, contra um jogador canadense. Beleza, então um resumão, assim, resumaço, né? Super, hiper, mega resumaço da variante com cavalo C3 é isso, tá? Se cavalo D2 é a mesma coisa, a gente troca em E4. Cavalo E4, bispo F5 deu exatamente no mesmo. Tem uma partida do Nakamura muito legal também, nessa variante do bispo G6 ainda, que o adversário joga cavalo H3, com ideia de cavalo F4, né? Pode ser cavalo E2 também. Então tem essas variantes também, que o branco não joga H4. E o Nakamura ganha em 21 lances essa partida, campeonato americano do ano passado, contra o Zerebuk, que é um grande mestre ucraniano naturalizado americano. Então tem essas variantes também com o cavalo H3. E vocês podem conferir essa partida que é muito boa do Nakamura. Bom, então essa é uma variante que eu queria mostrar. E a outra é a variante do avanço. Estamos com 3 minutos de vídeo em tempo ainda. E5 e bispo F5 aqui é jogado para as pretas. Então, E5, as brancas evitam a troca, né, no centro. E incomodam o cavalo em F6 aqui, né? O cavalo não vai poder sair para F6 mais. Então, bispo F5 é jogado. De novo, as brancas aqui tem 1 milhão de lances possíveis, né? Cavalo C3 é o lance antigo para jogar variante com G4, né? Tem bispo D3, que é um lance muito, muito inofensivo. Né? Quem não conhece muito a posição, tende a jogar bispo D3 aqui, para talvez trocar o bispo. Aí você troca, E6 e joga C5 depois. É que isso realmente é uma francesa melhorada agora, né? É quem joga Caro-Kann, você faz um bullying com quem joga francesa, que é pior, que não sei o que, porque eu não tiro o bispo. Mas aqui realmente é uma versão melhorada para as pretas, porque é exatamente a francesa do avanço. Vou perder um tempo para jogar C5, beleza. Né? Quem joga francesa pode defender isso, argumentar isso, mas o bispo de C8 trocado pelo bispo de F1 ajuda muito as pretas. Esse é o primeiro passo, né? É um lance muito intuitivo o bispo D3. Não é um lance bom. H4 é um lance da moda também. H4, e aí no caso, a ideia é que se jogar E6, que é um lance natural de desenvolvimento, as brancas ganham uma peça de imediato. O bispo fica preso aqui em F5, né? Se bispo E4, F3, o marca de Noé é bem sofisticado aqui, né? E o bispo fica preso, não tem pra onde fugir, né? Vai ter que ser entregue por um peão, que não é nada legal para as pretas. Então, H4, o preto reage com H5 geralmente, tá? Essa variante eu não vou cobrir aqui
no vídeo, a variante tá bem na moda também. Então, bispo F5, vou cobrir cavalo F3, que é o lance mais lógico, eu acho, né? Depois de bispo D3. E quem estuda um pouco já sabe que cavalo F3 é um lance melhor aqui. Então, E6 é jogado e bispo E2. Né? Não é bom a troca em D3, porque facilita muito para as pretas, né? Muitas vezes o bispo de F5 acaba sendo um alvo de ataque. Às vezes. E o bispo acaba jogando melhor que esse bispo, assim, mesmo que ele pareça estar mais ativo no momento, né? E aqui tem duas sugestões que eu tô colocando nessa análise. Aliás, eu já mudei a variante, esqueci de esconder aqui o pontinho. Pronto, agora atualizamos aqui. Variante do avanço, beleza, com E5. Que é jogar C5 de imediato, né? Nos repertórios que eu costumo recomendar, tanto pro canal aqui, pros vídeos ou pros meus alunos, eu tento sempre buscar variantes que criem dificuldades para o adversário, né? Porque a gente quer realmente criar dificuldade para o adversário sempre, eu falo muito isso, né? Então, variantes que incomodem o adversário, né? Que fazem ele pensar desde o comecinho da abertura, desde o comecinho da partida. Então aqui C5 é um lance que eu acho muito bom. Já tentando a ruptura da francesa de imediato. Tem que tomar uns certos cuidados, porque você está tentando abrir a posição com o rei bem no centro ainda e o bispo que pode eventualmente ter que controlar essa diagonal fora da cadeia de peões. Mas a longo prazo você está fazendo um plano que você quer contestar o centro das brancas de imediato, né? Que é o plano com C5. E geralmente as pretas conseguem, porque essa é uma regra importante da Caro-Kann do avanço. Se as pretas conseguem jogar esse C5 em boas condições, as pretas estão com uma posição excelente aqui. Basicamente é isso. Então C5, e aqui tem uma partida com roque, cavalo C6 e C3. E agora a gente vai ver, eu vou mostrar uma partida rapidinho do Karpov, que é bem interessante. Tem várias partidas aqui que eu separei, que vão pro artigo todas, tá? Tem uma com bispo E3 que eu queria colocar também, que é interessante, que é a variante principal. Que eu já acho um lance mais difícil, tá? Roque é um lance normal, aqui. Bispo E3 é um lance mais agressivo, vamos dizer assim. As pretas já tomam em D4, cavalo toma e cavalo E7. Que é um lance legal, porque eu vou retomar aqui o cavalinho F5, né? Cavalo D2 é um lance... De novo é um lance difícil, eu acho. Então, variantes que tem lances não tão óbvios para as brancas, para o seu adversário, eu acho legal jogar de pretas, né? Ou da outra cor, enfim. Porque o branco vai jogar roque aqui a maioria das vezes, né? Mesmo aqui vai jogar roque. Que já é um lance ligeiramente impreciso, eu diria. Bem ligeiramente, né? Então, aqui, toma e cavalo E7. E se roque, já cavalo C6, basicamente. Na ideia é essa, né? É claro que eu tô fazendo de uma maneira bem superficial, bem por cima aqui, só pra vocês terem uma ideia. E o peão em E5 é uma fraqueza. Isso é uma coisa que acontece muito na Caro-Kann. Esse peão em E5 pode restringir as pretas, né? No meio jogo pode ser bem incômodo, mas no final isso tende a ser uma fraqueza. É um peão muito avançado. Por isso que o cavalo D2 é importante, para sustentar o cavalo com o cavalo de 2 para F3. Então aqui você tem um jogo tranquilo, né? Na partida aqui em questão, o branco jogou certinho, que não é fácil jogar. E o preto joga bispo E4. O bispo tava... Porque eu não posso tirar o cavalo, né? Porque tá tomando o cavalo F5. Então joga bispo E4, roque, toma, dama C7 e cavalo G6. Outro esqueminha típico da Caro-Kann. Tudo na casa branca aqui. Os cavalos aqui apontando para o peão de E5 e o bispo correndo super bem pelas casas pretas, né? E o bispo de casas brancas já foi trocado, mesmo que por um cavalo, não tem problema. Essa é uma vitória boa do Navarra de preta, vocês podem ver no artigo também. Outra partida que o branco jogou roque, eu acho um lance muito mais natural, né? Para quem não conhece a posição. Cavalo C6 e C3. Isso é muito comum, né? Porque o branco reforça com C3. Inclusive é comum jogar C3 no lance anterior, né? Para nem permitir quebrar o centro. E aqui é uma partida do... essa partida do Karpov mesmo, isso. O preto troca em D4, toma em D4. Você vai falar, pô, Cricor, beleza, consegui jogar o C5, troquei em D4, que a princípio é uma coisa boa. Mas e agora, como desenvolver as peças, né? Porque o cavalo de G8 sai com problemas, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam isso, né? Pô, como é que desenvolve agora, né? Primeiro que depende, né? Depende muito do que o adversário vai fazer também. E segundo, que a gente não precisa necessariamente desenvolver o cavalo para F6, né? Aqui não tem como forçar a barra, né? F6 parece muito arriscado abrir a posição. Então, cavalo E7 é jogado, A3, e agora cavalo C8, que é um plano que aparece muito nessas posições. Acho que tem mais 3 partidas no artigo, uma do Dreev de pretas e uma do Hammer de pretas. O John Hammer, o norueguês. Tá sempre nas lives aí jogando comigo nos torneios na Arena Kings. Que manda o cavalo para C8.
E depois de cavalo D2, né? Cavalo C3 acho que era possível também. Bispo E7 e depois roque. Né? E depois esse cavalo, muitas vezes, ele vai jogar na ala da dama por B6 aqui. Né? Tem A6, B5, cavalo B6. Uma partida muito legal do Hammer, que não é essa que eu tô mostrando agora. Na verdade, eu tô finalizando já essa partida. Chegamos nos 20 minutos. Mas basicamente é isso, né? Colocar o cavalo em C8, cavalo em B6 e jogar na ala da dama. Por outro lado, o branco tem potencial na ala do rei, claro. Não podemos esquecer disso. Mas a posição não está totalmente fechada. Por isso que o C5 ajuda muito, né? Ele cria um pouco de contra-jogo na ala da dama. E por isso que eu gosto desse C5 bem rápido. Tem posições que o preto atrasa muito o C5 e o branco vai dominando. E consegue até às vezes expandir um F4 e G4 aqui, né? Então é isso, gente, né? 20 minutinhos agora, sempre vou passar um pouquinho, não tem jeito, mas passei bem pouco. Então se cavalo C3, recomendação, tomar bispo F5, puxar o bispo para G6, né? Aquelas ideias que eu mostrei no comecinho do vídeo, né? Permitir o cavalo E5 mesmo. Mas a maioria das vezes não vão jogar a variante crítica com vocês. Vão jogar sempre cavalo F3, bispo D3. E aí o preto está com uma posição super tranquila mesmo. Vai tirar o cavalo, tirar o peão, né? E romper depois com o C5 mais tarde, que é a variante, a ideia típica da Caro-Kann. Sabendo isso, você vai se virar bastante por um bom tempo já, de verdade, sem saber muitos detalhes. E na variante do avanço, você tira o bispo para F5, importante. Nas duas você tira o bispo para F5, né? Então é legal ter uns padrões assim que facilita. Principalmente no começo, que você está aprendendo, que você confunde as coisas, né? Com muita facilidade. Se bispo D3, você troca os bispos, né? E joga E6 e rompe com C5 também. Sempre fica de olho no C5, né? Nas duas o padrão é parecido, né? Colocar o bispo em F5 e jogar C5. E no caso de H4, não jogue E6, por favor, para não ficar com o bispo preso. Depois não reclame que foi culpa do Krikor, porque eu avisei. Não deve jogar E6 aqui, que leva o G4, né? Você deve jogar H5 primeiro. Leva para outros tipos de posição. E cavalo F3, E6, e você já joga C5, que é uma variante ligeiramente um pouco mais tática, mas ela é mais provocativa também, porque o branco, se quiser, ele tem que jogar... Tem variantes que o branco joga C4, tentando abrir a posição aqui, para não deixar o preto tão confortável da maneira que fica, caso o branco jogue simplesmente C3, cavalo C6 e roque. E chega na posição que eu mostrei aqui do Karpov, mostrei só dois lances, na verdade, né? Que é tomar em D4. Desculpa, não é essa. Tomar em D4, cavalo E7, cavalo C8 e bispo E7. Pronto. Para quem gosta de perguntar como é que eu desenvolvo as peças, é simples. Cavalo E7, cavalo C8 e bispo E7. E roque, e aí começa o jogo. Mas se chegar no lance 10 de pretas sem estar mal, já é um ótimo sinal, né? Bom, é isso. 22 minutinhos então, gente. Espero que vocês consigam treinar, consigam colocar em prática a defesa da Caro-Kann. Gostem do vídeo, comentem, claro, se gostaram ou não. Sugestões para os próximos. Lembrando que isso aqui é uma ideia só básica de como vocês começaram a jogar. Talvez eu faça um vídeo sobre outras variantes da Caro-Kann no próximo vídeo da série. E tem um artigo que tem as partidas que eu estou recomendando aqui, com mais detalhe, com algumas análises e também para vocês aprofundarem um pouco mais, para quem de repente já sabe o que eu tô falando, que já às vezes já conhece tudo isso que eu falei até agora, né? Se você não conhece, beleza, legal, espero que você tenha aprendido. Se você já conhece, entra no artigo que certamente vai ter algo para você acrescentar no seu conhecimento também. Até a próxima então, galera. Obrigado. Não esquece de deixar aquele joinha no vídeo se você gostou, se você costuma gostar do conteúdo aqui do canal. E não esquece de seguir o canal também, que a gente tá sempre produzindo muito conteúdo aqui de xadrez, e você dá o joinha, dá aquela curtida, seguir o canal é muito importante pra mim também. Aquele abraço, pessoal, até a próxima.